Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. A cura de 2 endemoniados. Quando Jesus chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Os seus pecados estão perdoados. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus nos ama e pagou um terribilíssimo preço para que nossos pecados fossem perdoados. E é o próprio Filho de Deus, que sabia que teria de ir para a cruz para morrer pelos pecados da humanidade, que declarou isso ao paralítico: "Teus pecados estão perdoados. Levante-se, tome a tua cama e ande, vá para a sua casa." Louvado seja Deus. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando Jesus viu Mateus, um coletor de impostos, uma profissão abominada pelos judeus daquela época, porque eles eram funcionários do governo do Império Romano e, em geral, eram desonestos, cobravam mais do que os impostos devidos em seu benefício próprio. Jesus, que conhecia os corações dos homens, conhecia o coração de Mateus.
sabia que ele era uma pessoa íntegra. O único discípulo não íntegro foi Judas, que foi escolhido por não ser íntegro mesmo, porque precisava haver um traidor. Ele disse a Mateus trabalhando, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Meu querido, minha querida, eu demorei 36 anos para atender o chamado de Jesus. Eu não sei se você que está me ouvindo já atendeu o chamado de Jesus. É o chamado mais importante, é para te dar vida eterna. Ele oferece perdão de pecados e vida eterna. Que possamos todos atender o convite de Jesus. Não há convite mais importante. Dizendo aos fariseus: desejo misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Ele não veio chamar os que se consideravam justos a seus próprios olhos, porque não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós somos pecadores. Mas os fariseus, os religiosos daquela época, se consideravam justos e santos. Era uma religião de exterioridade, só de aparência. Sepulcros caiados. Eram grandes pecadores, não eram justos, mas se consideravam justos. Jesus veio chamar aqueles que têm consciência, descobrem que são pecadores, se entristecem por isso, se arrependem e se voltam para Ele e são salvos pelo seu sangue. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Isto é fé. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Isto é fé. Ela dizia com a sua boca para si mesma: se eu somente tocar em seu manto, em seu vestimento, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Louvado seja Deus. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele,
tocando os olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Santo e bendito Deus, nós te pedimos a mesma fé desses dois cegos, e a mesma fé desta mulher que tinha o fluxo de sangue, e a mesma fé desse dirigente da sinagoga. Espírito Santo de Deus, que inspiras a tua palavra, que ao ler a tua palavra produz em nós uma fé desta qualidade, uma fé que crê que ao pedir, Deus já atendeu o pedido. Muito obrigado, Pai amado. Fortalece e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles, dos dois cegos, foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Por que Jesus pediu para eles não espalharem a notícia? Porque ele estava ainda no início do seu ministério, havia muita coisa a fazer ainda, e ele sabia que ele era odiado, invejado e odiado pelos religiosos daquela época, e ele sabia que ia chegar o tempo em que eles iriam condená-lo e ele ia ser crucificado. Então Jesus não queria que eles espalhassem essa boa notícia de que foram curados, para não apressar a perseguição contra ele, pois tudo tem um tempo certo. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Que projeção psicológica terrível! Os fariseus projetaram em Jesus o que eles eram por dentro. Eles eram escravizados pelos demônios, eles serviam aos demônios, a Satanás, e projetaram isso sobre Jesus. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que busquemos o nosso Senhor de todo o nosso coração, que entreguemos toda a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos santificar e nos encher do seu poder, poder do alto, para que nós sejamos testemunhas eficazes dessa boa nova do Evangelho, para que nós sejamos instrumentos de Deus para salvar vidas, para que a palavra da nossa boca seja confirmada por milagres, sinais e maravilhas, por curas que Deus fará, confirmando a sua palavra através de nós.